A liturgia da segunda-feira na oitava da Páscoa é extremamente sugestiva para nós compreendermos, ao mesmo tempo, a beleza, a sublimidade, a grandiosidade, o fascínio, o encanto, o júbilo, a alegria da igreja primitiva nas primeiras horas do dia da ressurreição do Senhor. E o relato do Evangelho de hoje é prova disso. Mas, ao mesmo tempo, já a maquinação do poder das trevas, com todos os antônimos respectivos das palavras que eu utilizei ainda há pouco: a fúria, a indignação, a revolta, a raiva, a mancomunação do poder das trevas, no sentido de combater furiosamente a Igreja de Deus, portadora desta alegre notícia e destinatária da mensagem que o ressuscitado dirigiu às mulheres, aos apóstolos, etc. Aqui nas leituras que nós acabamos de ouvir, vislumbra-se com toda clareza aquela cena descrita no capítulo 12 do Apocalipse de São João. Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos seus pés, estava grávida, prestes a dar à luz. Mas um outro sinal aparece no céu, um grande dragão vermelho, que se colocou diante da mulher para devorar a criança tão logo ela nascesse. Mas essa cena do capítulo 12 do Apocalipse de São João ilustra a profecia do Senhor Deus no monólogo com a serpente no capítulo 3 do livro do Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela esmagará a tua cabeça, enquanto tu lhe ferirás o calcanhar. Vocês perceberam no evangelho de hoje que Jesus dá uma ordem e o diabo dá uma outra muito parecida? Que Jesus tranquiliza a igreja, mas o diabo também tranquiliza aqueles que estão a serviço dele. É impressionante. Acompanhem com atenção o evangelho que acabamos de ouvir. Alegrai-vos, disse Jesus às mulheres que haviam partido depressa do sepulcro. Elas estavam com medo. De repente, Jesus vai ao encontro delas e diz: alegrai-vos. As mulheres se aproximaram, prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Muito bem. Então agora vamos ver o outro lado da moeda. Vamos ver qual é a reação do poder das trevas. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. As mulheres partem cheias de alegria para anunciar a verdade. Os soldados partem preocupados para comunicar às suas autoridades o que aconteceu. Os sumos sacerdotes se reuniram com os anciãos, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados. Não vos preocupeis. Jesus diz para as mulheres: não temais, ou não tenhas medo. E as autoridades dizem para os soldados: não vos preocupeis. Dizei que os discípulos dele foram durante a noite, roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Vocês se lembram de alguma frase de Jesus, onde ele utiliza o verbo convencer? Quem souber, levante a mão para ganhar uma passagem a pé para Maceió, daqui a pouco, a minha terra. É exatamente no capítulo 15 e no capítulo 16 do Evangelho de São João, onde Jesus diz: importa que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não será enviado. E quando ele for enviado, ele convencerá o mundo
acerca do pecado, acerca da justiça, acerca do juízo. Acerca do pecado, que consiste em não crer em mim. Acerca da justiça, porque eu vou para o Pai. E acerca do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Lembram disso? Olha o verbo que Jesus utiliza: convencer. O Espírito Santo convence o mundo. O diabo tenta convencer os idiotas, os trouxas, os patetas. Reparem, o governador vai ser fruto de uma trama, vai cair no engodo, no laço de Satanás, vai se deixar levar pelos seus asseclas, pelos seus súditos, e vai ser, aspas, convencido. Repito, se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Ou seja, se a notícia que está sendo espalhada pelos cristãos, nós não podemos impedir, mas vamos tentar desvirtuá-la. Vamos espalhar toda sorte de mentiras. Não vos preocupeis. Segunda-feira, na 8ª da Páscoa, é o dia de o demônio tentar tranquilizar aqueles que são seus. O engodo, o embuste, a mentira. O adversário continua a agir e Jesus já sabe disso. O diabo diz, não vos preocupeis. Jesus diz, não tenhais medo. Que maravilha. Os soldados pegaram o dinheiro, agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Então, Jesus, simplesmente com a verdade, ele é a verdade, a objetividade dos fatos, o ressuscitado apareceu às mulheres, tranquiliza, atenção, a tranquilidade que brota do ressuscitado, mas existe uma tranquilidade do inferno. Não vos preocupeis, está aqui o dinheiro. Grande quantidade de dinheiro. Deram-lhe uma grande soma de dinheiro aos soldados, para afagar a sua consciência, para estimulá-los na prática da mentira. João 8,44, quando o demônio mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Em 2000 anos de cristianismo, a igreja precisou conviver com toda sorte de mentiras. Os primeiros séculos da igreja estão cheios de heresias, de deturpações, de falácias, de embustes, de deturpações grotescas, horrorosas, muitas delas sutis. O que é a heresia? É a tentativa de interpretar, de subverter, de deturpar, de mascarar, de descaracterizar a obra de Deus, o anúncio do Evangelho. Não por acaso, o Senhor Deus no profeta é chamado de Santo, Santo, Santo. Aquilo que rezaremos na missa daqui a pouco, aquilo que celebramos, que professamos em todas as missas, Santo, Santo, Santo. 7, que é o número da perfeição, é o símbolo da santidade. 7 sacramentos, 7 dons do Espírito Santo, 7 dias da semana, 7 taças, 7 livros, 7 selos, 7 igrejas do Apocalipse. Para a igreja, o número 7 é extremamente sugestivo. Adivinhem onde o diabo chega? Ele não chega no 7, porque o 7 é perfeição, ele chega no 6. Se Jesus é o santo por excelência, se Deus é santo, 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 7, 7, 7, o demônio é 6, 6, 6. 666, o número da besta do Apocalipse, Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Amados, atentos, porque o ressuscitado e sua igreja já estão sob o ataque do inimigo. Pensemos nos tempos atuais. Você digita o YouTube e percebe dezenas de vídeos onde os cristãos são sumariamente executados. Não somente pela face mais horrenda do diabo nos dias de hoje, que é o Estado Islâmico, mas em muitas partes do mundo. Quem lembra do que aconteceu em Alexandria, no Egito?
um atentado numa igreja copta, a poucos dias da viagem de Sua Santidade Papa Francisco ao Egito. É um verdadeiro aparato de segurança. O Papa, para poder visitar um país, precisa mobilizar, exige-se para garantir a integridade física do Papa que todo um aparato de segurança seja garantido, porque ele, representante de Cristo na terra, é ameaçado pelo simples fato de crer em Jesus. Sim, é verdade. Hoje o demônio continua a dizer: não vos preocupeis, providenciaremos um ataque terrorista para destruir os cristãos. E teremos que conviver com isso até ao fim da história. Jesus, no Evangelho: não tenhais medo. O diabo: não vos preocupeis. Jesus: ide anunciar aos irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Enquanto que o diabo diz aos soldados que pegaram o dinheiro: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo. Deturpem, inventem, anarquizem, façam filmes para deturpar, para ridicularizar a igreja, digam que tudo foi um embuste, diga que a história não foi essa que se encontra nos evangelhos, diga que a igreja é uma embusteira. Nós sabemos, nós cristãos, sabemos perfeitamente, conhecemos as intenções de Satanás. E Jesus, diante de tudo isso, desses ataques impiedosos, que não cessam de acontecer e recrudescerão sempre mais, tranquilos hoje estamos diante do ressuscitado. E dizemos como salmista: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. O Senhor que me aconselha faz do meu coração uma festa. Malgrado a ação de Satanás, minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo. O diabo tenta tranquilizar os seus. Não vai faltar dinheiro para comprar bombas, para comprar armamento, para perseguir os cristãos, para dizimá-los da face da terra. É uma face horrenda, terrível de Satanás, quaisquer que sejam as suas manifestações até institucionais, de regimes, de governos, que massacram a igreja, que eliminam os cristãos, que perseguem impiedosamente os discípulos de Jesus. Nós sabemos de tudo isso, mas minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo. Como São Pedro, na primeira leitura de hoje, no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, anuncia a boa notícia: homens de Israel, escutai estas palavras. Ele sabe que está se arriscando, vai ser preso, o anjo vai libertá-lo, vai sair da prisão, enfim. Mas o relato dos Atos dos Apóstolos é o drama de uma igreja que tem que enfrentar as manifestações terríveis do poder das trevas. Também São Pedro, no seu discurso de hoje, diz: alegrou-se por isso o meu coração, exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Ele está citando aqui o salmo que nós acabamos de ouvir. É a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso nós somos testemunhas. Esta é a história da igreja após a ressurreição. Ela não encontrará tranquilidade do mundo. O mundo está tranquilo, não vos preocupeis, dizem as autoridades aos soldados, porque aqui nós temos dinheiro, nós temos um aparato, nós temos uma estrutura para perseguir os discípulos daquele que morreu e que nós acreditamos não ressuscitou, portanto é um embuste. Os cristãos, na verdade, são os mentirosos e nós os combateremos com as armas de que nós dispomos. Olhamos para tudo isso e vislumbrando as tremendas dificuldades que a igreja experimenta também do ponto de vista institucional, tantos projetos de lei, tantas iniciativas para cercear o direito sagrado de os cristãos professarem a sua fé nos diversos países, nas diversas regiões do mundo. Jesus nos tranquiliza: não temais, permanecei tranquilo o vosso coração. O Salmo 36 diz: entrega o teu caminho a Deus,
confia nele e ele agirá. E os desejos do teu coração ele atenderá. Sabemos que temos diante de nós, no presente e no futuro, o grande dragão, colocado diante da mulher para devorar a criança tão logo ela nasça. Todavia, a tranquilidade, a certeza, o júbilo, a alegria que brota do coração da igreja, animada pelo Espírito Santo, com a presença do ressuscitado, nos impele, nos urge a continuar a professar a fé e a cumprir o mandato do Senhor. Ide e anunciai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.